Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, minhas queridas irmãs e irmãos, companheiros de Jesus, companheiros de jornada, no estudo do entendimento sobre a nossa passagem aqui na Terra, os nossos objetivos. Nós estamos dando continuidade aos estudos feitos semanalmente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação do emérito Allan Kardec. Hoje continuamos com o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Veremos hoje o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio,
ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Isto está em Mateus e Lucas, esta passagem de Jesus. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E, se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muitos estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que lhes depararia no fundo dos seus corações. Se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer do que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundam na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vêm a serem punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, segunda parte, itens 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, para mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma.
Grande seria, realmente, a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se esta satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se pode secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que, se não tenha dinheiro, todo aquele que sinceramente desejar ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço único. Não dispõem todos à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também aí será a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que foram ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir.
Por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância do que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, a seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Meus amigos, mais uma das belas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus. O óbolo da viúva. Às vezes, grande parte de ricos e de pobres também dá apenas o que lhe sobra, o supérfluo, aquilo que não necessita mais. Muitas vezes em estado já que vergonhoso, em estado que não serve nem para aquele outro nosso irmão usar. A caridade verdadeira, ela tem que ser amorosa, partindo inclusive das nossas necessidades. É a possibilidade de repartirmos o pão, o nosso tempo, a nossa inteligência, o nosso repouso, para suprir as faltas daqueles que não têm. Muitas vezes nós, sob o pretexto de que dar vai amolentar o outro, vai deixar o outro preguiçoso, isso não é verdade. A nossa caridade, muitas vezes, é a alavanca que estava faltando para o irmão reerguer-se. E esta caridade, dada de modo amoroso, sem humilhar o nosso irmão, faz-lhe um benefício muito especial, muito grande. E a nós também, àquele que dá, que está numa condição privilegiada. Mas não existe aqui, neste planeta, absolutamente ninguém que não possa oferecer sua mão, estender sua mão, seu pensamento, sua inteligência, o seu amor ao irmão. E aqueles que estão incapacitados de prestar qualquer um desses auxílios, estando lúcido, mesmo na cama, pode orar. Orar pelo planeta, orar pelos hospitais, pelos médicos que estão nos servindo, orar pelos estropiados, como agora, por exemplo, nós temos esse Lázaro, este irmão desconectado do bem. Ele também é filho de Deus. Está precisando das nossas orações. Continuando, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Muitas vezes nós oferecemos, aqui no estudo do nosso Evangelho,
eles se referem que não é para apenas. Jesus utilizava dessas parábolas para que se fizesse entendido. Então, é uma linguagem muito forte. Não é para analisarmos a letra apenas, mas o espírito, como Jesus, a contextualização daquele período em que Jesus estava pregando. Mas quantas vezes nós economizamos, guardamos para as visitas as nossas peças, os nossos utensílios mais especiais para a visita? E muitas vezes esperando uma retribuição. Não, e aquele parente que está adoentado, que tem menos condição, deixamos de convidá-lo. Convidar para o nosso convívio, para o nosso entretenimento. É preciso que entendamos estas parábolas no contexto daquele tempo em que Jesus estava pregando para nós, que nós ainda não tínhamos esse entendimento, e era preciso que usassem as figuras daqueles momentos, mas nós podemos trazê-las para o nosso momento e ver como agimos. Sim, agimos assim, oferecendo um banquete, mas esperando a recompensa, esperando que sejamos também convidados. Meus irmãos, que tenhamos boas reflexões, que possamos experienciar e aplicar essas máximas em nosso caminhar, em nosso viver aqui na Terra. Agradecendo ao Caboclo Pele Vermelha, esse nosso irmão, a assistência amorosa de Jesus Cristo. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.